Meus queridos irmãos e amigos, quis eu gravar essa mensagem somente agora para justamente servir de conforto e de esperança para todos vocês que ao longo de todo o dia passaram em oração pelo nosso querido Papa Francisco. Não tem como descrever através de palavras, através de fotos, vídeos, enfim, de frases que foram ditas por ele. Não tem como descrever o incansável ardor e o incansável desejo que esse servo de Deus tinha em falar e levar a boa nova do Senhor. Francisco, um nome particularmente adotado para justamente representar a Igreja no mundo todo sobre a simplicidade, a humildade que São Francisco de Assis traz para a nossa vida. Hoje, a Igreja, embora vivendo a alegria da ressurreição do Senhor, lamenta profundamente a perda de seu vigário. Hoje nós nos despedimos não somente de um senhor de 88 anos que enfrentava uma doença, que com a idade avançada ia além, com a graça de Deus, do que podia. O Papa Francisco, meus irmãos, nos ensina com a sua vida, com o seu testemunho, que as doenças não podem se tornar uma limitação na nossa vida, mas devem servir de apoio. Passamos por sustos, passamos por momentos muito delicados ao lado dele. E isso é ser igreja, é rezar pelo Sumo Pontífice. Uma das experiências mais inesquecíveis, com certeza, é a da Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio de Janeiro, onde nós vimos a proximidade de um homem que fazia questão de olhar olho no olho, de cumprimentar, de abraçar e, sobretudo, de abençoar. Isso é um testemunho, isso é uma lição de vida. Nós nos unimos com a Igreja Católica, Apostólica Romana no mundo todo, em oração pelo descanso do nosso Santo Padre. Partiu para a casa do Pai num período muito oportuno, onde vivemos a esperança da ressurreição e aguardamos o retorno, a vinda gloriosa no final dos tempos de nosso Senhor. O Papa Francisco apareceu ainda ontem na bênção que concedeu na Praça de São Pedro, de Roma para o mundo. O Papa fez questão de abençoar e de desejar uma Santa Páscoa para todos os que estavam ali. Isso é o ardor de pastor, o ardor missionário. É para isso que ele veio, para ser esse sinal. E particularmente aqui e no mundo todo, estamos dentro do jubileu de 2025, onde este mesmo homem, o Papa Francisco, fez questão de colocar como lema central a esperança. E não tinha ninguém melhor para dar um testemunho verdadeiro sobre a esperança do que ele. Mesmo no meio da enfermidade, no meio das dores, porque doeu no coração aquele período, aquele momento em que, em plena Praça de São Pedro, o Papa não conseguia se levantar
o Papa não conseguia andar direito, e aí que o coração aperta, porque vimos a fragilidade, vimos que o peso cai e precisamos rezar por ele. Agradecemos imensamente, em nome da Igreja no mundo todo, as orações, as preces e súplicas que cada fiel, que eu, que você, elevamos a Deus, seja pela recuperação, seja pelo descanso eterno. 12 anos de pontificado, um número muito significativo. 12 eram os apóstolos e o Papa Francisco soube viver isso. Com decisões em momentos muito difíceis, com questionamentos para a sociedade, se compadecendo da dor do próximo. E uma frase, uma palavra que pode descrever o pontificado de Francisco é proximidade. O Papa que chorou em público contra a guerra, contra a fome, contra a indiferença. Francisco tem muito a nos ensinar e nós temos muito a aprender. E que possamos, nesse período em que vivemos o silêncio, pois Pedro está dormindo, que possamos nos unir e levar adiante o legado do Papa Francisco, levando no nosso coração a esperança. Uma das últimas coisas que fez em vida foi justamente, num gesto muito simbólico, abrir a porta santa. Por isso o Papa nos convida a abrir as portas do coração, a olhar para os próximos com amor. Por isso que nesse momento de silêncio, enquanto aguardamos a eleição do nosso próximo Papa, que possamos nos unir em oração pelo descanso do Papa Francisco, como louvor de gratidão pelo seu pontificado. Muito bonito, um pontificado histórico. Uma de suas primeiras viagens, se não a primeira, foi ao Rio. Assim que ele foi eleito Papa, o Francisco veio para o Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude. E que experiência! Que momento único poder receber em solo brasileiro, em solo carioca, o sucessor de Pedro. Um homem que optou pela simplicidade, um homem que optou em ser quem é, não mudar, trazendo argumentos que colocavam a pensar os poderosos. Enfim, hoje carregamos no coração a saudade. Como falei, Papa Francisco retorna para a casa do Pai dentro da Páscoa, dentro da alegria da ressurreição. E quis Deus que Francisco tivesse força para viver a Semana Santa. Apareceu na praça no Domingo de Ramos, apareceu na praça no Sábado Santo, no Domingo de Páscoa. Isso é o zelo pastoral. Por isso, irmão, irmã, que nos unamos em oração pelo descanso eterno do nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Fica aqui a nossa solidariedade, fica aqui a nossa união como igreja, e neste momento de suma importância, onde
nos preparamos para as exéquias do Santo Padre e também colocamos no coração já o desejo oracional em prol do próximo sucessor de Pedro. Foi uma surpresa hoje de manhã, ao abrirmos as nossas redes sociais e olharmos, lermos a confirmação da morte do Papa Francisco. Por isso que nas suas orações você possa acrescentar pelo descanso eterno do nosso Papa Francisco. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e brilhe para ele a vossa luz.